Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 5 horas, 1 minuto. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando pelos aplicativos Band Rádios, pelo YouTube, pelo Facebook, você em Ribeirão Preto, em AM 1270. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Bandeirantes Esportiva. Hoje é quarta-feira, 8 de dezembro de 2021. Vamos juntos até às 7 horas da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Macaca em destaque aqui na Bandeirantes com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A grande novidade hoje na Macaca foi a presença de Luiz Fabiano no estádio Moisés Lucarelli. O ex-atacante da Alvinegra realizou algumas fotos e vídeos para um documentário que está fazendo a respeito da sua carreira. Mas o Fabuloso se reuniu com Marco Antônio Eberlin. Ele é um forte candidato para assumir o cargo de coordenador de futebol da Macaca. E daqui a pouquinho tem entrevista especial aqui no Bandeirantes Esportiva com um jogador que fez e faz muito pela Ponte Preta. E agora o destaque do Guarani, chegando na Bandeirantes com ele, repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Aqui está tudo bem, está tudo bem. E por aí, hein? Por aqui também, Júlio. Um abraço para você, pro amigo da Rádio Bandeirantes. Diretoria está no mercado e tendo aí duas prioridades. A contratação de um atacante e também de um goleiro. E deve realmente confirmar as renovações daqueles 4 jogadores que a gente já passou aqui no microfone da Bandeirantes. Júlio César, Regis, Thales e Ronaldo Alves. Direção do Grêmio nega pedido de Douglas Costa para participar de festa do próprio casamento. O meio-atacante casou no meio do ano, mas iria celebrar a festa nesta semana no Rio de Janeiro. Douglas Costa apagou todas as fotos com a camisa do Grêmio em suas redes sociais. São Paulo. Salve o tricolor paulista. Tem mais tricolor na Bandeirantes. Fala, Paulo do Vale. E após coletiva em tom de despedida, Rogério Ceni comandou normalmente a atividade no São Paulo, visando a última rodada do Campeonato Brasileiro contra o América Mineiro nesta quinta-feira, 9h30 da noite no Horto. No primeiro momento, o torcedor do São Paulo não poderia comparecer ao estádio, porque a diretoria não fez a solicitação dos ingressos, mas mesmo assim, o América, após divulgar que não liberaria o espaço para o São Paulo, acabou voltando atrás. Por isso, o torcedor que deseja acompanhar o último jogo do Tricolor lá no Horto poderá comprar o seu ingresso. Voltando ao assunto Rogério Ceni, o treinador comanda normalmente as próximas atividades do São Paulo e na sexta-feira se reúne com a diretoria num primeiro momento já para planejar 2022. A tendência é que ele siga assim no comando do São Paulo, apesar da coletiva em tom de despedida. Já Muricy Ramalho pode aceitar um convite da seleção brasileira para coordenar, ao lado de Tite, o projeto para a Copa do Mundo de 2022. CBF cria janela nacional de transferências para 2022, atendendo um pedido da FIFA. Os clubes das séries A e B terão períodos específicos nos 2 semestres para negociações dentro do Brasil. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. O Palmeiras na Bandeirantes com Vinícius Bueno. A delegação do Palmeiras vai finalizar na Academia de Futebol a preparação para o jogo de amanhã contra o Ceará na Arena Barueri. A expectativa é de que o time seja muito próximo daquele que entrou em campo nas 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, com alguns poucos reservas e repletos de atletas da base do Verdão. Aliás, é possível que a equipe seja mantida em relação à média de idade, que bateu recorde na última partida contra o Atlético Paranaense, com 19,8 anos de idade, a menor média de idade de um time titular na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos nesse atual formato desde 2006, inclusive com o técnico do Sub-20, o PV, no comando.
Após título na Série B, presidente do Botafogo garante permanência de Henderson Moreira. Durcésio Melo diz que o Clube Carioca também vai anunciar reforços nos próximos dias. Corinthians. Salve o Corinthians! E o Timão chegando na Band com você, Capelanes. Atenção, o Corinthians deve poupar alguns jogadores para o último compromisso de 2021. Amanhã contra o Juventude fora de casa com transmissão da Rádio Bandeirantes. A informação que apuramos é que alguns atletas apresentaram um desgaste acima do normal, como por exemplo o lateral Fábio Santos, que pode dar lugar a Lucas Piton na equipe principal. O técnico Silvinho já iniciou o estudo com a diretoria corintiana visando 2022. E a tendência é que Paulinho seja anunciado nos próximos dias e que um centroavante chegue no começo do ano. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Vamos de Liga dos Campeões da Europa. Hoje, mais cedo, a Juventus venceu o Malmo por 1-0. Zenit e Chelsea empataram 3-3. Neste momento, a bola está rolando. Jogo importante no grupo do Barcelona, que vai empatando com o Bayern de Munique 0-0. O Benfica está empatando com o Dinamo Kiev 0-0. Manchester United e Young Boys também jogando empate sem gols. Santos. Fechando o nosso giro com o Santos, Gustavo Soler. O Santos se reapresenta hoje no CT Pelé para fazer a sua única atividade para a grande decisão contra o Cuiabá nesta quinta-feira, na última rodada do Campeonato Brasileiro, duelo que acontece às 9h30 da noite na Vila Belmiro, já com todos os ingressos esgotados. Além do sonho de se classificar para a etapa preliminar da Copa Libertadores, a direção do Peixe quer encerrar o Campeonato Nacional na 8ª colocação, porque ganharia de premiação da CBF cerca de 21.400.000 reais. Dinheiro muito importante para a manutenção de jogadores que atuam por empréstimo no clube. Casos de Vinícius Anocelo, Danilo Boza e Marcos Guilherme. Além, é claro, de tentar a renovação contratual com o atacante Marcos Leonardo e o técnico Fábio Carilli. Bandeirantes Esportiva. Gleger Zorzin. O olhar técnico da Bandeirantes, Gleger Zorzin, qual é o seu primeiro destaque? Alô, Júlio Nascimento, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Júlio Nascimento, amanhã às 21h30 teremos a definição de qual as duas equipes que serão rebaixadas para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Eu tô aqui para falar do Grêmio, né, que tentou aí muita dificuldade durante toda a competição. Tentou uma arrancada no final aí que não conseguiu. E olha, o Grêmio tem 96% de chance de rebaixamento. E Júlio Nascimento, ouvintes da Rádio Bandeirantes, se tivesse que apostar, eu apostaria que o grande Grêmio, o imortal, será rebaixado. Carlos Henrique. Ô, bate pesado, abraço pra você, CH, qual é o seu destaque? Oi, Júlio, mais um dia de muita expectativa. Boa tarde a todos, um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Mais um dia de expectativa, estou ávido por notícias positivas dos times de Campinas. O buchicho do dia é o Luiz Fabiano, né? Será que ele vem para a Ponte? Será que é apenas uma gravação de documentário? É um grande mistério. E o Guarani em busca de reforços e de renovações. Enfim, eu, se fosse você, ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, ficaria coladinho aí, porque hoje tem muita novidade para você. Carlos Batista. Tudo bem, CB? Um abraço para você, bem-vindo à Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Tudo bem, Júlio? Muito obrigado. Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. Vou fazer algumas perguntas para você, ouvinte, torcedor. O que define um ídolo no futebol? O que um jogador de futebol precisa fazer para ser um ídolo? É alguém que vista a camisa do clube como se fosse um torcedor. Alguém que deu sangue, tem raça, vontade, determinação e não joga somente pelo dinheiro. Ídolo é somente aqueles jogadores que ganharam títulos. Pode ser tudo isso junto ou não precisa de nada disso.
Pode ser um jogador que, por alguma razão, caia nas graças da galera e, de alguma forma, acaba conquistando o respeito e a admiração. No futebol atual está difícil encaixar esse rótulo de ídolo. Jogadores ficam pouquíssimos tempos nos clubes e batem asas ao menor aceno de uma proposta financeira melhor. Até porque também tem o empresário que quer fazer dinheiro com o seu produto. O futebol mudou muito nos últimos anos. Além do que, tem essa questão também aí. O futebol praticamente se tornou um negócio. É um negócio. Muitas vezes o dinheiro fala mais alto e aí o jogador vai atender aquilo que determina o seu empresário. Antigamente não tinha empresário. Os jogadores atuavam nos clubes praticamente a vida inteira. Pelé no Santos, Nilton Santos no Botafogo. Dessa forma, os jogadores ficaram muito tempo, Nilton Santos, por exemplo, desde as categorias de base até o encerramento da sua carreira, 24 anos no Botafogo. Além disso, vale mencionar que ele conquistou 2 Copas do Mundo com a camisa da seleção brasileira. Dos mais recentes, podemos citar o Marcos, goleiro Marcos. Jogou 20 anos no Palmeiras e foi campeão da Libertadores em 1999. O Rogério Ceni se aposentou em 2015, uma carreira vitoriosa de 25 anos vestindo a camisa do São Paulo. Jogou 1.237 partidas, fazendo 132 gols. Além disso, colecionou títulos pelo clube, como Libertadores, Brasileirão e Mundial. No futebol internacional, podemos citar o Franco Baresi. Baresi atuou por mais de 20 anos no Milan. E dessa forma, com a camisa do clube de Milão, conquistou 21 títulos. Mas será que só o fato de atuar a vida inteira num clube é suficiente para ser considerado ídolo? No Flamengo, por exemplo, Zico jogou a maior parte da sua carreira no Flamengo, mas jogou em vários outros clubes. Conquistou 7 campeonatos cariocas, 3 campeonatos brasileiros, uma Copa União, uma Copa Libertadores da América, um Mundial de Clubes. 732 partidas disputadas, 509 gols marcados, quase o dobro do segundo goleador Dida, e balançou as redes em 264 oportunidades. Não tenha dúvida de que Zico é o maior ídolo da história do Flamengo. De cá, jogou além da Ponte Preta na Portuguesa e no Santos, mas é ídolo na Macaca, onde ele conquistou o título da divisão de acesso em 1969. É considerado o melhor jogador da história da Ponte Preta, sendo o maior artilheiro de sua história, com 154 gols. De cá, encerrou a carreira em 1984, jogando no Araçatuba. No Guarani tem o Amoroso, considerado o ídolo, onde foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 1994, ao lado de Túlio Maravilha, com 19 gols, e ainda foi eleito o melhor jogador do campeonato naquele ano. Jogou em vários clubes, mas notabilizou-se na sua passagem pelo São Paulo, onde foi campeão mundial, marcando gol. Mas a torcida respeita o Amoroso e considera o Amoroso como ídolo. A torcida do Guarani também considera Carlos Alberto Silva um ídolo. Poucas torcidas têm um técnico como ídolo. Talvez aqui no Brasil só o Guarani e o São Paulo com o Tele Santana. Mas diz aí para você, torcedor, o que um jogador precisa para ser ídolo no clube que você torce? Valdemir Gomes. O da palavra fácil, tudo bem, Tigrão? Um abraço para você, qual é o seu destaque? Um abraço, Júlio, um abraço, amigos da Bandeirantes. Coração de torcedores das equipes ameaçadas vai ficando cada vez mais apertado.
Está chegando o momento da definição. 4 equipes, 4, Cuiabá, Bahia, Juventude e Grêmio brigam por 2 vagas de permanência. Tem 2 de rebaixamento em aberto. Grêmio 40, Juventude 43, Bahia 43 e Cuiabá 46. Mas com apenas 10 vitórias, brigam ainda para tentar permanecer. Brigam ainda para não ter o dissabor de jogar a Série B no ano que vem, algo que representa um déficit muito grande financeiro, uma baixa visibilidade em comparação com a Série A, apesar da Série B ser muito forte hoje, mas a queda de orçamento é brutal. E vai ficando todo mundo tenso. A noite vai ser longa demais dessa quarta para quinta para torcedores dessas 4 equipes. Reafirmo: Cuiabá, Bahia, Juventude e principalmente a do Grêmio. Tá chegando a hora do felino ingerir o líquido precioso. E o campeonato de pontos corridos, às vezes, tem isso de bom. Já mostrou o campeão, ainda tem briga por Libertadores e ainda tem 2 vagas de rebaixamento sendo determinadas na última rodada. É todo mundo amanhã, quinta, 21h30. Mas a tensão é gigantesca e o consumo de calmantes, principalmente dessas 4 torcidas, tem feito a alegria de farmácias pelo Brasil afora. Esse é o Bandeirantes Esportiva, que está no ar com trabalhos técnicos de Alexandre Almeida e Gil Kleber, produção comigo Júlio Nascimento, reportagens de Antônio Lupe e Marcos Luiz, comentários com Carlos Henrique, Valdemir Gomes, Glegas Orzin e Carlos Batista, que também é o nosso comandante de esportes. A direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. O cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro, Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Atendimento e qualidade só tem ela.
Corbella. Na Corbella você encontra a linha Coralite e a novidade Coralite Total com a tecnologia Balance. O esmalte base água mantém o branco sem amarelar. Exclusiva fórmula com ultra aderência, secagem rápida e sem cheiro. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivisum.com ou ligue 19 3728 8700. Supermercado Taquaral, 61 anos servindo você, sempre com os melhores preços e ofertas sensacionais. Cerveja Petra Puro Malte 350ml, 2,69. Fraldinha Reserva Peça Vácuo, 38,95 kg para Taquaral Mais. Sorvete Nestlé Tradicional 1,5 litro, 14,99. Ofertas válidas até o dia 12 de dezembro. Compre também online em supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente nas mensagens de esperança e otimismo. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Romana, café e bons momentos. Cardápio ceia de Natal. Acesse caféebonsmomentos.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Rede Shopping dos Animais, seu pet tratado com muito carinho. Conheça as lojas em Campinas, no Campo Grande, Sumaré e Nova Odessa. Acompanhe nas redes sociais. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. impactoprimeCampinas.com.br. Há muitas maneiras de estar vivo. Superar obstáculos e não se acomodar com o fracasso é apenas uma delas. O movimento é que nos mantém vivos. Se tem de perdoar, faça já. Perdoou e pronto, siga em frente. Não pare perdendo tempo com aquilo que só levará você a revisitar a dor. Demoramos tempo demais para perdoar. Demoramos a perdoar a nós mesmos. Ficamos nos culpando por coisas que o universo nunca nos reconheceu como culpados. Ano novo, um novo tempo para acreditar no amanhã e nas realizações. Feliz 2022, com saúde e muitas alegrias. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos, Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Iga Atacado, muito mais economia, muito mais variedade de produtos no atacado e no varejo, sempre os melhores preços. Suco Maguari Uva 1,5 litro, 7,79. Feijão Oliron Carioca 1 kg, 5,89. Salsicha Estrela Hot Dog pacote 3 kg, 22,90. Amaciante IP 5 litros, 14,39. Aproveite! Ofertas válidas até segunda-feira, 13 de dezembro. Pague com cartões
Mais Alimentação. Confira em iga.com.br. A época mais gostosa do ano chegou e a Romana preparou mais uma vez uma linha de produtos saborosos para alegrar o seu Natal. Os clássicos panetones e chocotones já estão disponíveis para venda em todas as unidades. E também o chocotone trufado com chocolate belga, grande sucesso da marca em edição especial e quantidades limitadas. Corra e garanta já o seu. E tem muito mais. Consulte o cardápio Ceia de Natal da Romana no site caféebonsmomentos.com.br. Romana, café e bons momentos. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse nosso site e confira nossas promoções. impactoprime.campinas.com.br. Aro 13 a partir de R$ 269,90. Aro 14 a partir de R$ 279,90. Aro 15 a partir de R$ 299,90. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Pensou pneu, pensou impacto. Bandeirantes Esportiva. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Vamos lá, informações da Ponte Preta aqui no Bandeirantes Esportiva. Antônio Lupi prometeu um convidado especial, então faça as honras da casa, por gentileza, Antônio. Tudo bem, Júlio? Um abraço para você, para todos que estão acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta quarta-feira. Como eu destaquei na manchete, hoje mais uma vez um entrevistado especial para falar um pouco mais da temporada e também da sua carreira. Para quem está acompanhando pelo YouTube, poderá ver a entrevista também com imagens de Ivan Quaresma. Hoje o nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes. Logo de cara, já quero agradecer ao Ivan Quaresma por atender o convite da reportagem da Rádio Bandeirantes para falar um pouco mais desse ano de 2021. Aliás, quem está vendo no YouTube, o Ivan com um belo visual. Aliás, acho que vou fazer o mesmo no meu cabelo. Tudo bem, Ivan? Boa tarde. Eu acho que o microfone do Ivan está mutado. Vamos ver aqui. Perdão, ativei aqui. Aê! Estava ouvindo. Primeiramente, né, boa tarde, Lupe, boa tarde, Júlio, Batista, todos os ouvintes que estão acompanhando, ouvindo a rádio. É um prazer aqui estar batendo um papo com vocês, a gente falar sobre ponte, falar sobre meu futuro aí, e vamos embora. Beleza, obrigado, viu, Ivan, por atender a reportagem da Bandeirantes. Ivan, foi um ano muito difícil para você, né, porque você se recuperou daquela lesão, que você precisou passar por cirurgia, voltou no momento turbulento da Ponte Preta e junto com os outros jogadores e comissão técnica, vocês conseguiram conquistar o objetivo, a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Queria que você comentasse um pouco mais sobre os desafios, as adversidades que vocês tiveram nessa longa caminhada, mas que terminou pelo menos com a Macaca na Série B. Realmente, esse ano foi um ano muito difícil para a Ponte, um ano difícil para mim também, devido à lesão. E como você disse, no momento que eu voltei a jogar, estava feliz demais, né? Foram aí longos 9 meses, cara, muito difícil que eu passei na minha temporada, na minha vida, foi os piores momentos da minha vida, né? Aí, quando a gente volta, é toda aquela emoção, mas de contratempo, aí você já pega o time pressionado, né? Eu lembro que quando eu voltei a jogar, eu não sei bem certo, mas eu lembro que a gente estava bem lá embaixo na tabela, nas últimas posições, né? A gente chegou a ser aí lanterna da competição, se eu não me engano. Com muito trabalho, muita dedicação, a gente conseguiu sair. Então, foi um ano muito difícil, um ano de realmente a gente repensar muitas coisas, né, que aconteceu durante a temporada. E quando vocês conseguiram o objetivo, que foi naquela partida contra o Confiança, você chamou a responsabilidade, foi até o microfone da emissora que estava no local e fez ali um certo desabafo. Você já tinha programado esse, entre aspas, desabafo, ou aquilo foi tudo no momento, depois da vitória, você chegou e fez aquela declaração que te parabenizo, até porque você acabou colocando ali às claras o que realmente aconteceu?
Eu acho que aquele momento, né, Lupe, foi um momento mais de desabafo, cara. Como eu disse, foi um ano muito turbulento, sabe? Falando assim, individualmente para mim, durante a competição, né, acho que eu, por ser ali da casa, por ser aqui da região, pra gente era totalmente triste, né, carregar talvez um rebaixamento e tudo estava se encaminhando para isso, né? A gente sabe que a camisa da Ponte, a gente sabe a força da Ponte, então ali no momento foi mais um desabafo devido a tudo, devido acho que até a minha própria lesão, eu tava voltando, né? Então o que eu quis dizer ali é que realmente a Ponte tem camisa, tem tradição para estar comemorando acesso, disputa por título, né, da Série B. A Ponte sempre foi muito forte. O que eu quis dizer ali foi mais para isso, né? Mais um desabafo, falar que a Ponte Preta tem totais condições, cara, de voltar à elite. Então esse ano que passou para a gente foi um ano de reflexão, um ano de aprendizado, e o que eu tenho a dizer assim, acho que a gente pegar o que a gente fez certo, corrigir, né, continuar fazendo o que a gente fez de errado, repensar, talvez fazer de outro jeito, né, e juntar as forças para fazer a Ponte Preta cada vez maior, né. Então eu como capitão naquele momento, né, acho que até se eu não fosse aos microfones, talvez algum outro companheiro iria, mas eu como capitão, por eu ser da casa, eu achei que era importante também falar, mas foi mais um momento de desabafo mesmo e falar que a Ponte tem totais condições de conseguir coisas melhores em todas as competições que disputar. Ivan Quaresma, goleiro da Ponte Preta, hoje é o nosso entrevistado aqui no Bandeirantes Esportiva. Antes de passar para os companheiros, quanto tempo demorou para você fazer esse... você platinou o cabelo, Ivan? É isso? Foi isso, eu platinei, né? Acho que é final de ano, acho que as férias dá para curtir um pouco mais aí. Mas acho que quando voltar os jogos, voltar tudo, acho que eu vou manter o original, né? Porque senão chama muita atenção e não é legal. Quanto tempo para fazer isso? Demorou mais ou menos umas 2-3 horas, né? Joga um descolorante no cabelo, depois você joga a tinta e já era. Tá na régua. Eu, particularmente, achei muito bonito. Ivan Quaresma, Júlio e companheiros, fiquem à vontade para as perguntas. Você traíra, hein, Lupe? Meu Deus do céu, cara. Mas você pode fazer isso, viu, Lupe? Você ficou assustado com 2-3 horas, você deixa lá a tinta e pode fazer outras coisas. Pode jogar videogame, pode ver um filme, não precisa ficar ali parado. Então... Não precisa ficar olhando pro barbeiro? Não, é uma terapia, né? Uma sessão de terapia até, em muitos momentos. Entendi. Ô Ivan, falando... Eu vou passar aqui para os nossos colegas, todos com perguntas para você, mas... O WhatsApp tá aqui da Rádio Bandeirantes e todos os torcedores estão desesperados. Júlio pergunta sobre o futuro do Ivan. O Ivan estará ou não na Ponte Preta em 2022 no Campeonato Paulista? O Ivan vai para a Série A? O Ivan vai para outro clube? O povo quer saber, Ivan, a pergunta de $1 milhão. Você fica na Ponte em 2022? Abraço para você, meu caro. Abraço, Júlio. Então, eu também ouço bastante especulações, bastante notícias, né? Eu, particularmente, tenho contrato com a Ponte até 2023. Estou aqui para cumprir meu contrato, para fazer o melhor pelo clube, né? Eu também sei da minha responsabilidade que eu tenho. O que eu posso falar é isso. Se um dia aparecer alguma oportunidade, não só para mim, também que seja boa para o clube, né? Para a Ponte Preta, seja boa para ambos, a gente chega com a proposta, senta, conversa e vê o que faz. Mas até o momento, sou jogador da Ponte. Estou aqui para cumprir meu contrato e vou fazer o meu melhor para sempre o bem da Ponte, como eu sempre fiz. Vamos lá então, colocando aqui os nossos companheiros também na roda, entrevistando o Ivan Quaresma. Carlos Batista, sua primeira pergunta para o goleiro da Macaca, CB. Bom, Ivan, primeiro prazer muito grande vê-lo, né? Estou te acompanhando aqui pelo YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas e ouvi-lo pelo AM 1170, AM 1270 lá em Ribeirão Preto, em todos os aplicativos da Rádio Bandeirantes. Gostaria que você dissesse aqui pra gente, né, o que você considerou erro na temporada 2021. Por que a Ponte sofreu tanto? Campeonato Paulista complicadíssimo, conseguiu escapar, permaneceu. E na Série B escapou somente na penúltima rodada, cumpriu tabela na última rodada. O que você considera erro? O que esteve, na sua opinião, de errado durante essa temporada que a Ponte sofreu tanto? Hein, Ivan, um abraço. Um abraço, Batista. Obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer estar participando aqui do seu maravilhoso programa.
Sobre a sua pergunta, eu acho que foi uma série de coisas, né? O que aconteceu no ano não é segredo para ninguém, acho que todos sabiam. E o que eu posso dizer, cara, é que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que quando você está numa competição, eu acho que a Ponte vem de anos seguidos. Eu lembro que desde quando eu comecei, desde 2018, a gente vem patinando, a gente faz alguns campeonatos bons, né? A gente teve lá em 2018 com o próprio Gilson, que a gente bateu na trave para estar subindo o acesso, né? Infelizmente não veio. Mas alguns campeonatos, de lá para cá, a gente vem brigando na zona de baixo. Então, é difícil. Acho que também quando o clube quer alguma coisa maior, não é da noite para o dia. Geralmente, quando você quer conquistar algo maior, um acesso, um título, você sempre vai chegando nos campeonatos com condições de subir. E na Ponte não foi diferente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, eu acho, que sirva de alerta o que a gente passou esse ano, porque realmente foi um ano muito, muito difícil. Foi um ano que só quem estava lá dentro sabe o que passou. Mas graças a Deus, graças aos atletas, né, a comissão, o Gilson, que foi importantíssimo para a gente nessa reta final, a gente conseguiu sair dessa situação. Mas, sendo claro, eu acho que foi um conjunto de coisas. Eu acho que dentro de campo, dentro do ambiente de trabalho, não faltou comprometimento de ninguém. Todos os atletas foram realmente muitos comprometidos. Acho que algumas coisas, talvez, extra-campos acabaram atrapalhando. O que eu estou falando não é segredo para ninguém, mas que sirva de exemplo para a gente ter um ano melhor. Eu tenho certeza aí que está chegando, né, uma nova gestão, que seja um ano, como eu falei, pegar o que a gente fez certo e refazer o que a gente fez de errado, aprender com isso, virar a página, e que seja um ano de 2022 muito melhor do que foi de 2021. Ivan Quaresma, nosso convidado aqui do Bandeirantes Esportiva dessa quarta-feira. Carlos Henrique, sua pergunta ao goleiro da Macaca CH. Oi, Ivan, é muito bom conversar com você. Você conseguiu, ao lado do Gilson, liderar essa rapaziada para a Ponte sair da confusão que ela se meteu nesse campeonato. Muitos problemas, você já relatou. Mas eu queria focar um pouquinho na sua carreira. Estava na seleção olímpica fazendo um grande trabalho. Provavelmente iria disputar os Jogos Olímpicos quando veio a sua cirurgia, a sua contusão. Você acha que, evidentemente, que para os Jogos Olímpicos a sua contusão atrapalhou. Mas você entende que se você disputasse Jogos Olímpicos, mesmo não sendo titular, você poderia não estar na Ponte mais? Um grande abraço para você. Abraço, CH. Prazer também estar falando com você. Realmente, CH, eu tinha totais condições de estar nas Olimpíadas. Aí aconteceu, infelizmente, a lesão. E mesmo com a lesão, eu tinha contato com a comissão, né, da seleção, com o Jardine, com seus auxiliares. E também eles tinham contato com o Betão, que era um cara, preparador de goleiro, que estava com a gente no dia a dia, né? Então, estava acompanhando a minha recuperação. E o que eu sei, né, é que eles me falaram que realmente estava esperando pelo menos eu voltar. Se eu fizesse um jogo, eu poderia estar aí na lista, né? Infelizmente não foi. Os goleiros que foram representaram super bem. O Brasil conseguiu o bicampeonato, né? O bi-título olímpico. Então, acho que isso atrapalhou um pouco. E também, se eu tivesse ido, acho que poderia sim ter saído da Ponte, né? Devido a tão visibilidade enorme que tem a seleção olímpica. Eu lembro que quando eu tive a lesão, realmente fiquei muito triste, fiquei muito magoado, porque foi uma coisa que eu não passei, né, na minha vida. Mas o que acabou atrapalhando também foi minha recuperação, foi quando eu estava voltando aos gramados. Eu lembro que eu estava fazendo um treino coletivo, foi o primeiro coletivo após a lesão minha, né, no punho, que eu fiz a cirurgia. E nesse treino eu acabei defendendo uma bola, né, ainda estava me readaptando, né, treinar em campo aberto, diferente. Eu defendi uma bola e acabei torcendo o tornozelo, caí em cima do tornozelo. Aí nesse momento fiquei ainda mais triste porque eu estava recuperado da lesão do punho, né. Eu lembro que foi no jogo do primeiro turno ainda, acho que contra o Vasco, eu estava treinando para tentar jogar esse jogo, que acho que a Ponte empatou 1-1, né. Então acho que nesse jogo, se eu volto a jogar, com certeza teria grandes chances, né. A minha história poderia ter sido diferente. Mas eu penso sempre no melhor. Se não aconteceu, era para não acontecer. Eu acho que Deus tem um propósito na vida de cada um. Então agora é trabalhar de novo, fazer o melhor aqui no clube que eu defendo hoje, que é a Ponte Preta. E se Deus quiser um dia poder estar retornando, não só para a seleção olímpica também, né, que a gente também sonha ainda. Sempre levam 3 acima da idade, por que não?
e também para a seleção principal, né? Acho que se eu cheguei lá um dia foi porque eu sempre fiz as coisas corretas, trabalhei firme para chegar até lá. Então, eu espero um dia estar voltando assim à seleção. Você teve já contato com a nova diretoria? E se teve, o que foi dito para você, Ivan? Ainda não tive contato, né? Eu vi que o Eberlin, né, acabou ganhando, né, a gestão aí de presidente. Também vi que o Luiz Fabiano, né, também vai trabalhar no clube. Ainda não tive nenhum contato, né, com ninguém. Acho que nesse momento ainda estão organizando a casa, ver o que tem que fazer, não fazer. Mas estou à disposição, né? O que eu puder ajudar, como está um bom tempo no clube, né? A gente conhece aí os bastidores, conhece tudo da casa, né? Então, o que eu puder ajudar, estou à disposição para trocar ideia, a gente vê o que a gente faz aí. Ai, ô Ivan, você, cara, a tua sinceridade é incrível, cara. Eu sou muito fã do Ivan, porque o Ivan entregou. Nem sabemos se ainda o Luiz Fabiano vai ocupar algum cargo aí ou não, mas tá todo mundo... Ah, não, eu vi pelo Instagram da Ponte. Ele esteve hoje no Majestoso, né, pra ser homenageado. Mas tudo indica que vai ser ele, viu, Ivan? Não, eu não sei, realmente não sei. Como eu tava hoje, eu tava no resort, eu tava de férias, eu vi a notícia no Instagram, que o Luiz Fabiano tava no estádio. Então, pra mim, eu achei que ele tava trabalhando lá. Então, peço desculpa aí, assessoria da Ponte, se eu falei alguma coisa que não deveria. Não, eu vi as fotos dele aí e eu achei que ele ia trabalhar no clube. O Lupe já falou, viu, Ivan? O Lupe já falou que vai ser o Luiz Fabiano. O Lupe sabe tudo da Ponte. Qualquer coisa você fala que fui eu, Ivan. Manda no meu colo. Agora já era ao vivo, mas repito, não sei. É que eu vi a publicação da Ponte, estava no carro de relance ali, precisava vir embora logo, acabei vendo a postagem. Imaginei que na minha cabeça que ele tivesse já apresentado, né? Mas perdão aí a todos. Se for o Luiz Fabiano, imagino que para você, né? Nós temos idades parecidas, então nós vimos muito do Luiz Fabiano na seleção, fazendo gol em Copa do Mundo. Imagino que seria uma experiência muito legal. Você já conhece o Luiz Fabiano, ele teve um tempo ali na Ponte. Você acha que seria no condicional ainda, seria um nome que agregaria a Ponte Preta em 2022, Ivan? Ah, sim, o Luiz Fabiano é um craque, né, velho? É um cara que realmente atingiu um nível altíssimo dentro do futebol, Copa do Mundo, seleção, grandes clubes aí no Brasil, também revelado na Ponte. Eu pude conviver um tempo com ele, né? Ele estava se reabilitando de uma lesão aqui com a gente na fisioterapia, fez alguns treinos, inclusive. Então é um cara que realmente, se vier, vai com certeza vai ajudar muito pela sua experiência e conhecimento do futebol. Valdemir Gomes, nosso comentarista também conosco aqui para fazer perguntas a Ivan Quaresma. Pois não, Tigrão, goleiro da Ponte está à sua disposição. Bom, primeiro, Ivan, muito obrigado por estar nos atendendo. E eu queria te passar uma informação aqui, que aqui na equipe quem paga o cachê para os entrevistados ilustres, como é o teu caso, sou eu. Então eu tenho direito a fazer duas, tá? Então certo. Serão duas picantes. A atual gestão da Ponte vai até 31 de dezembro. A nova gestão, que tem como novo presidente eleito o Marco Antônio Eberlin, já está, claro, participando dessa transição. E já tivemos aí algo contraditório essa semana envolvendo o nome do Ivan. O Marco Eberlin, na sexta-feira passada, ou quinta, falou com a gente aqui, uma entrevista que deu imensa repercussão, aliás, como todas as entrevistas que ele dá, e ele disse que ele não cravou com 100%, mas ele falou, olha, a informação que eu tenho é que o Ivan não é mais da Ponte. E aí, de pronto, o presidente atual, que entrega o cargo em 31 de dezembro, veio a público para dizer que não, que o Ivan é 100% da Ponte e tal. E aí tem uma contradição no ar. Afinal de contas, quem é o dono dos direitos econômicos do Ivan? Essa é a primeira. E a segunda, picante também. Eu tenho informações de que a atual diretoria, não a nova, a atual, cuja gestão se encerra em 31 de dezembro, ainda não procurou o Betão para renovar o vínculo contratual dele. Betão, que está entre os 3 melhores preparadores de goleiros do Brasil, na minha avaliação. Então, primeiro, com relação a quem é o dono, entre aspas, dos direitos econômicos do Ivan, que dono são os seus pais, né?
mas dos direitos econômicos dentro do futebol, e essa questão do Betão. O que é que você acha do Betão como profissional e dele ainda não ter sido procurado, segundo uma informação que recebi, para renovar o seu contrato? Obrigado, Ivan, por estar nos atendendo e um grande abraço a você. Tigrão, um abraço mais uma vez, prazer estar falando contigo também. Vamos lá, a primeira pergunta, cara, que eu tenho a falar, até onde eu sei, eu sou sim, meus direitos econômicos são da Ponte, né? Eu acho que até com mais propriedade, acho que até amanhã mesmo vai vir uma advogada da Ponte, pode falar com esclarecimentos melhores do que eu, né? Eu aqui estou focado e voltado para fazer o meu trabalho dentro de campo, o que exige de mim. Então, o que eu posso dizer, acho que amanhã, não sei se ela tem uma entrevista aqui confirmada com vocês, da Rádio Bandeirantes, para estar falando sobre essa situação e pode falar com mais clareza sobre esse assunto. A segunda pergunta sobre o Betão, primeiro, como você falou, com certeza, sem dúvida nenhuma, o Betão está entre os 3 aí, preparadores de goleiros, os melhores do Brasil, é um cara profissional altíssimo. Fico surpreso pela sua fala, né, que ele não tinha sido procurado. Eu acho que o Betão, na minha opinião, é um cara que realmente merece totais respeito pelo trabalho que ele fez, né? Eu acho que o Betão me acompanha desde o início da minha carreira, né, cara? Desde quando eu jogava ainda em outro clube, né? Então, o Betão, sem dúvida, foi um cara muito importante para mim, na minha evolução como atleta, como ser humano, né? Tenho o maior respeito por ele e eu fico até um pouco assustado até pelo fato de o pessoal não ter procurado o Betão. E é um cara que, não só comigo, ele tem um tratamento excelente com todos os goleiros, né? Com o Igor, com o Pedrão, que não foi tantos para os jogos, né? Com o Luan e com o Guilherme. É um cara que sempre dá oportunidade, né? Um cara que respeita. Então, fico surpreso, né? E eu acho que o Betão, acho que se ele não tiver, é porque ele já tem cadeira cativa, porque o Betão é um excelente profissional e é um cara importante, não só para os goleiros, é um cara que está disposto a fazer tudo ali no dia a dia, é um cara que sempre ajuda a questão de logística ali no estádio, um cara que está sempre ali por perto, né? Ajuda a tia da cozinha, o pessoal da rouparia, ele está envolvido em tudo. Então é um cara que com certeza é muito importante para a próxima temporada e é um cara que eu tenho total respeito e admiração, excelente profissional dentro e fora de campo. Muito bem, nosso convidado aqui é o Ivan Quaresma, goleiro da Ponte Preta. Antônio Lupo, mais uma pergunta aqui para o Ivan. Bom, Ivan, eu queria que você falasse também a respeito do futuro em relação se você for continuar na Ponte em 2022. A gente ainda não sabe, né? A Ponte provavelmente vai ter um novo time. Assim como desde 2018 você tem encarando. A Ponte contratou 122 atletas desde quando você assumiu a titularidade da Ponte. O que você espera para o ano que vem, caso você fique na Ponte? E o quanto essas constantes trocas de jogadores, não ter uma base, interfere também, principalmente em início de temporada? Primeiro que eu também fiquei muito feliz pela renovação do Gilson, né? Fiquei sabendo que vai ser nosso treinador para a próxima temporada. É um cara que realmente merece, que foi importantíssimo demais para a gente nessa permanência, que todo mundo sabe. E eu também penso da seguinte forma, né? Eu acho que se você for trocar todo o plantel, todos os jogadores, cara, é complicado até pelo campeonato curto que é o Paulista. A preparação nossa é muito curta, né? A gente vai se apresentar acho que dia 2 ou dia 3 e acho que logo no dia 27, eu acho que talvez, se não me engano, aqui é a estreia contra o Palmeiras. E algumas equipes já vêm, né? Acho que o Ituano, Novo Horizontino, essas equipes já vêm treinando. Então é um campeonato de tiro curto. E a gente precisa, pelo menos no meu modo de ver, né, se pudesse dar uma opinião, acho que pelo menos manter alguma base ali da equipe e fazer contratações pontuais, né, de alguns jogadores que já acabaram saindo. E também eu acho que vai ser importante demais, né, os jovens atletas que tiveram destaque também no último jogo, né, Pedrinho entrou muito bem, Leonaldo vem jogando, né, desenvolvendo aí um ótimo futebol, né, os meninos da base estão subindo. Então, acho que eu penso dessa forma, né? Acho que é dar oportunidade para quem realmente aí tá vindo bem, tá pedindo passagem e fazer algumas contratações pontuais, porque pode não ajudar, né? A gente sabe que precisa mesclar um pouco ali com peças, com jogadores experientes, com jogadores cheios de saúde, que são os meninos da base, né? Então, acho que a Ponte tá bem representada nessa situação e com certeza vai dar o melhor para fazer a Ponte ainda mais forte
para a temporada de 2022. Carlos Batista, mais uma pergunta aqui para Ivan Quaresma. Aliás, eu tô chateado com você, Ivan, porque eu falei contigo, pedi para você falar com a assessoria de imprensa para acrescentar o Quaresma no seu nome. Você não falou com a assessoria de imprensa. Toda vez que eu pego a escalação, olho lá, Ivan. Falei, mas não é possível, cara. O Ivan Quaresma é melhor do que só Ivan muito pequenininho. Então você não falou com os caras lá. Falou não, você tem que exigir que eles coloquem Quaresma no seu nome lá na escalação. Brincadeiras à parte, ô Ivan, você é uma pessoa extremamente esclarecida, inteligente, bem articulado. Evidente que você deve conversar com o seu empresário, né? Existe um plano de carreira, uma ideia daquilo que você poderá fazer na sequência da sua carreira. Teve a sua carreira um pouco atrapalhada aí por causa da contusão, você já era para estar bem mais adiante, né, com a seleção brasileira, mas enfim, a vida é assim mesmo, né? Tem uns solavancos e aí o mais importante é não desistir, é continuar otimista e trabalhando. Só o trabalho é capaz de fazer a retomada. Mas tudo tem um ponto certo, né? E aí o atleta fica num determinado clube. Agora há pouco eu estava falando de jogadores que jogaram a vida inteira nos clubes. Citei Nilton Santos no Botafogo, Pelé no Santos. Enfim, citei até o Franco Baresi no Milan. Mas o futebol hoje é muito diferente. Não é assim que funciona mais. O futebol é um grande negócio e tem que pensar como tal. Chegou a hora de você deixar o estádio Moisés Lucarelli, você conversa isso com o seu empresário, ou seja, não corre o risco de passar do tempo. Esse é o tempo certo, hein, Ivan? Batista, eu acho que é assim, né? Eu acho que futebol é uma coisa muito imprevisível, né? Acho que se tiver planos na minha carreira, que nem você estava falando sobre seleção, eu nunca tinha tido nenhuma lesão. Aí eu acabo tendo uma das lesões bem delicada, que me tirou por muito tempo dos gramados, né? Mas eu acredito muito nisso, eu acredito muito em Deus. Acho que se aconteceu, tinha que acontecer. Acho que agora sobre planos, sobre o meu futuro, depende muito do meu trabalho que eu fizer aqui na Ponte hoje, né? Eu acho que todo sonho de todo jogador que quando começa a jogar futebol, ele quer jogar na seleção, ele quer jogar em grandes clubes da Europa, né? E falar que, cara, acho que depois da minha lesão, tinha momentos que eu realmente pensava como seria meu retorno, se eu ia conseguir novamente atingir um nível bom, um nível alto que eu atingi antes da lesão. Acaba passando muitas dúvidas, né, na cabeça de como vai ser. E para ser bem sincero, cara, só de estar jogando hoje, ter a oportunidade de entrar em campo, eu já estou feliz demais, realizado aqui na Ponte. Mas eu sei que talvez um dia eu possa estar saindo, então que se um dia eu sair, que seja pela porta da frente, com honestidade, com muito trabalho, e que também seja algo bom pro clube. Eu sempre falo com o meu empresário, né, meus representantes, que eu ouço muitas especulações, eu ouço muitas notícias realmente, rede social, cada dia ver um time diferente que invade meu Instagram lá, né, que a gente está mais no dia a dia vendo. E eu falo para o meu empresário deixar isso bem tranquilo para mim, até para eu manter meu foco, sempre foi assim, né? Tá focado em ajudar meus companheiros, ajudar a equipe, né? E para trazer para mim realmente quando tiver algo concreto, né? Quando tiver alguma situação. Até o momento não chegou nada concreto, não chegou nada de oficial. Até o momento, onde eu sei, são especulações, são sondagens, são clubes que ligam para tirar algumas informações. Até o momento só isso. E eu acho que quando chegar a hora certa, acho que todos vão ficar sabendo. O que eu posso falar é isso, que no momento não tem nada de oficial. Até o momento eu sou jogador da Ponte e eu espero fazer o meu melhor aqui para na hora certa, na hora de Deus, né, que Deus achar que eu tenho que sair, eu vou sair pela porta da frente, assim como foi que eu entrei. Bom, o nosso tempo que tá terminando aqui. Tem uma rapidinho, pode ser, Ju? Isso, eu ia até falar, eu vi aqui você com o dedo levantado. Então, Tigrão, para encerrar a entrevista. Que bom, como é bom trabalhar com imagens. Assim não preciso ficar te importunando, é que eu não tinha certeza se você tinha visto. Olha o dedinho aí, ó. Aliás, é um baita de um dedo, hein? É o dedinho lá Ronaldo Fenômeno, 2002. É isso. Ô Ivan,
O Batista tocou num ponto muito importante, essa questão do plano de carreira, do planejamento futuro e tal. E você acabou de disputar um grande campeonato, mas você não disputou o campeonato todo em função de tudo aquilo que você já falou aí, dessa contusão e da Olimpíada e torneio pré-olímpico e um momento horrível para ter acontecido essa contusão com você, mas é assim mesmo. Você é grande demais, não só na estatura, mas principalmente no espírito e na personalidade para superar tudo isso e já superou. Tanto é que você está feliz e não está reclamando de absolutamente nada, muito pelo contrário. Você está agradecendo a Deus pela oportunidade de estar atuando em alto nível e estar aí na plenitude da sua forma, tanto física quanto técnica. Falando do plano de carreira, você disputou, acabou agora uma Série B, que é um campeonato muito grande, mas é uma divisão de acesso. E a partir do dia 26 de janeiro, a Ponte disputa o principal campeonato regional do país contra grandes equipes, também com uma visibilidade muito grande. Você acredita que, nesse momento, se aparecesse alguma coisa para sair agora, que seria melhor apostar um pouquinho mais na vitrine Ponte Preta, num campeonato do tamanho do Paulistão, e avaliar ao encerramento dele essa possibilidade, ou você vê diferente? Se surgir um negócio legal, você vai embora já. Como é que você vê esse seu futuro muito próximo aí dos próximos meses? Então, Tigrão, eu acho que se a gente, como eu disse anteriormente, futebol é muito imprevisível. Às vezes você faz planos, você planeja fazer alguma situação e às vezes acabam dando certo. Eu já tive, sim, situações de repensar, ver qual é o melhor momento, né? Mas, sem dúvida, o Campeonato Paulista, cara, por mim é o estadual mais disputado pelos níveis das equipes, né? Tem só equipe, hoje aí, bastante equipe de Série A, Série B, né, que disputa, né? Tem os 4 clubes grandes do Campeonato Paulista, né? Palmeiras, Santos, Corinthians, São Paulo. E também tem o Red Bull, Bragantino, que vem sempre forte, né? Até pelo investimento que tem. Então, sem dúvida, é o campeonato estadual mais importante do Brasil, que tem uma visibilidade enorme. Já pude fazer pelo menos parte do elenco que chegou na final do Campeonato Paulista, né? Que foi 2017, que a Ponte chegou com o próprio Gilson. Então, sem dúvida, se eu puder ter a oportunidade de disputar todos os jogos, todos os campeonatos, eu quero disputar. E se tiver que sair no momento, que seja no momento certo, né? A gente não sabe o dia de amanhã. A princípio, eu estou focado totalmente na Ponte. Quero curtir demais as minhas férias aqui, né? Com a minha família, com as pessoas que eu amo. E o futuro está na mão de Deus. A princípio, ainda sou jogador da Ponte, como eu disse, até cumprir meu contrato. E o foco total voltado à Ponte. E se acontecer alguma situação, a gente chega, a gente conversa e vê o que é melhor para ambos. Ivan Quaresma, goleiro da Ponte Preta, hoje foi o nosso entrevistado. Ô Ivan, eu sei que eu já tinha que ter te liberado, combinei até 5-6 com sua assessoria. Só que eu vou fazer só mais uma pergunta, na verdade não é uma pergunta, é uma dúvida que eu tenho. Isso já passou, foi lá em 2018. Você recebeu uma proposta do Famalicão, pelo que eu recebi de informação. E naquele momento a gente estava todo mundo no CT, e a diretoria que estava na época entrou todo mundo triste, eles foram ao vestiário e depois todo mundo saiu contente. Foi você que pediu para não ir para o Famalicão naquela oportunidade? Você queria ficar na Ponte? Então, nesse momento realmente teve uma proposta do clube português, Famalicão, e eu estava naquele momento tão focado na Ponte, eu tinha objetivos individuais, né? Naquele momento eu lembro que eu não tinha completado nem 100 jogos ainda, estava bem próximo, eu queria atingir esse número de jogos, né, individualmente falando, e eu também tive uma conversa com todos os diretores, presidentes que ali estavam naquele momento, e por fim acabou não acontecendo, não foi por causa do Ivan, não foi por causa de ninguém, às vezes as coisas não aconteceram que a gente achou que não era o momento, até agradeço de novo essa oportunidade, né, do clube europeu, mas são coisas que a gente tem que tomar decisões, às vezes não cabe nem a mim, né? Eu sou jogador, eu quero fazer o melhor para o clube, é só isso que eu penso. Então acho que isso não aconteceu por alguns fatos que
às vezes não depende só de mim, né? Foi uma decisão em conjunto e acabou passando, mas estou muito feliz. Talvez se eu tivesse ido para lá também, poderia ter acontecido alguma coisa diversa, né? Mas, como eu falei, tudo tem um momento certo. Então, quando chegar o dia para ser, vai ser aquele momento, aquela hora exata e vida que segue. Tá apaixonado, Ivan? Tô no momento, tô sempre, né? Tô sempre boa, Ivan. Ô, Ivan, desculpa sempre qualquer apaixonado. coisa. Sempre apaixonado. Apaixonado. Tá certo, é isso? Apaixonado porque pela você vida. está com um semblante muito agradável de se ver, né? Quando a pessoa está apaixonada, ela transmite esse brilho no olhar, no sorriso. E você está assim, por isso que eu estou curioso de saber se você está apaixonado. Isso aí, tô apaixonado sempre. Eu sou um cara apaixonado pela vida, sempre. Nossa. Ô, Ivan, obrigado. Hein? Obrigado pelo bate-papo aqui que você teve com a gente. Muito legal mesmo. Desculpa qualquer coisa, tá, Ivan? E volte sempre que você é sempre bem-vindo aqui. Que isso, eu que agradeço a oportunidade de a gente bater um papo. Sempre que eu posso também escuto aí a rádio de vocês. Inclusive, parabéns pelo excelente trabalho, né, que vocês vêm fazendo aí, pelo programa do Batista, que vocês são excelentes profissionais. E desde já agradeço aí se a gente não se vê. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos os ouvintes também. E seja um ano 2022 bem melhor do que foi 2021. E tem que colocar Quaresma lá no nome, hein, Ivan? Quaresma! Com certeza. Ô, Batista, eu até comuniquei minha assessoria, mas eu não fiz o que você falou, que é exigir. Então, da próxima vez, vou exigir aqui. Já vou mandar um WhatsApp para tá mudando aí. Valeu, grande abraço. Feliz Natal, ótimo Ano Novo, saúde. Valeu a todos, abraço, igualmente. Esse então, Ivan Quaresma, nosso convidado aqui do Bandeirantes Esportiva dessa quarta-feira, bate-papo muito legal, deu para esclarecer muita coisa. Com imagens, hein? Você que está chegando agora. Equipamento de alto nível. Os celulares da nova geração são incríveis, né? Então, da mesma proporção que eles são caríssimos, eles dão muita qualidade. Então, o ouvinte que chegou de repente no meio da entrevista, não acompanhou desde o início, vai lá no YouTube. E aproveita e se inscreve no canal, deixa o like, escreve lá, sensacional a entrevista, faça uma interação conosco e você pode acompanhar na íntegra a entrevista com o goleiro Ivan Quaresma. Já pensou, Júlio, se o Ivan fosse um cara mal criado? Por quê? O que ele faria? Pô, nós estamos falando de futebol, plano de carreira, de quem quer o direito econômico, de Olimpíada, de possível saída, de como é que foi a Série B. O Batista vem fazer, você está apaixonado? Você já pensou se o Ivan fosse esses caras mal criados? Falasse, por quê, Batista? Está interessado em alguma coisa? Pô, tomei uma dura agora, rapaz. Mas, pô, estar apaixonado é sempre bom, né? Estar apaixonado é sempre bom. Tomei uma dura aqui da minha esposa, a Márcia Batista. Ah, é? Por quê? Porque eu estou aqui fazendo o programa, né? E não tem como, né? Ela fica ouvindo os latidos daqui, entendeu? Então ela entrou agora aqui na porta e falou: pô, mas para de ser chato, pô. Pô, você pergunta que se faça aí pro Ivan. Mole ou quer mais? Sensacional. A gente vai reiniciar, inclusive, aí a conexão com o Batista, que daqui a pouco ele tem um recado. Ô, Lupe, só passa uma régua, por gentileza, sobre os principais assuntos da Ponte hoje. Claro que o nosso bloco da Ponte hoje foi direcionado à entrevista do Ivan, mas também você trouxe, desde o período da manhã, notícias importantes sobre a Macaca. Lupe. A primeira notícia importante, Júlio, é a respeito dessa presença do Luiz Fabiano hoje, né? Assim como o Ivan, eu também quase caí da cadeira quando eu vi a notícia. A informação é que o Fabiano, ele foi até o estádio Moisés Lucarelli a pedido da própria assessoria dele, porque ele está realizando uma série de fotos, de filmagens a respeito da carreira do Luiz Fabiano. Mas ele também teve um encontro com o Marco Antônio Eberlin. Aliás, tem até uma foto dos dois com uma camisa da Ponte Preta. O nome do Luiz Fabiano é muito forte para assumir o cargo de coordenador de futebol da Ponte Preta, cargo que o Eberlin, aqui mesmo no microfone da Rádio Bandeirantes, ele disse que vai contratar um profissional da bola para ser aí esse responsável, esse coordenador de futebol. Dentro das 4 linhas, a Ponte deve renovar com o Fecim, é o que está mais próximo. Tem sondagens, o Moisés, de 2 clubes da Série A, nada ainda de oficial, o Ceará e o Coritiba.
presidente do Coritiba confirmou à Rádio Banda B e o Ceará também fez sondagens em relação à situação do atleta, ao staff do jogador. Então, Moisés, que tem contrato com a Ponte até 2024, está sendo monitorado por clubes que vão disputar a principal divisão do futebol brasileiro no ano que vem, Júlio. Perfeito, né? Então, claro que toda preocupação envolve aí o futuro assim como o futuro do Ivan, claro que o futuro do Moisés também, que é um jogador mega importante para a equipe da Ponte Preta. Daqui a pouco você volta com mais da Macaca, combinado, Antônio Lupe? Combinado, Júlio. Parabéns pela entrevista, agora são 6h06. Carlos Batista. Eu tenho um recado muito importante para você que está pensando em pegar estrada no final do ano, vai viajar e o seu carro tem que estar em ordem para você pegar a estrada com tranquilidade. Então, se é o seu caso, se você vai viajar neste final de ano, eu tenho uma dica muito importante para você deixar o seu carro nota 10. Eu indico a Impacto Prime Campinas, uma loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse o nosso site e confira as promoções. impactoprimecampinas.com.br. E atenção, muita atenção para as ofertas. Pneu Aro 13 a partir de R$ 269,90. Pneu Aro 14 a partir de R$ 279,90. Pneu Aro 15 a partir de R$ 299,90. Anota aí o endereço, Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, ali bem próximo da Lagoa do Taquaral, em Campinas. Fale com a Regina. A Regina é quem comanda a Impacto Prime Campinas e tem uma equipe especializada com ótimo atendimento e profissionalismo. E para atender melhor durante esse período agora de dezembro, a Impacto Prime Campinas está atendendo de segunda a sexta-feira no horário estendido, das 7 da manhã até as 20 horas. Das 7h30 da manhã, melhor dizendo, até as 20 horas. Repito, das 7h30 da manhã até as 20 horas, você poderá comparecer na Impacto Prime Campinas. Pensou pneu, pensou impacto! Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse
Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela, Corbella. A época mais gostosa do ano chegou e a Romana preparou mais uma vez uma linha de produtos saborosos para alegrar o seu Natal. Os clássicos panetones e chocotones já estão disponíveis para venda em todas as unidades. E também o chocotone trufado com chocolate belga, grande sucesso da marca em edição especial e quantidades limitadas. Corra e garanta já o seu. E tem muito mais. Consulte o cardápio Ceia de Natal da Romana no site caféebonsmomentos.com.br. Romana, café e bons momentos. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente nas mensagens de esperança e otimismo. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivisum.com. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Óticas Renove, ano novo pede óculos novo. Aproveite preços especiais de fim de ano. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Grupo Expert Consultoria, há 24 anos aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. expertconsultoria.com.br. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretozeu.com.br. Por mais difícil que se torne o caminho, ele será mais um degrau da escada que levará à sua vitória. O importante é caminhar com as 3 amigas: fé, confiança e alegria. Para qualquer coisa que você for fazer na vida, deve ter as 3 por perto. Essas amigas vão agir sempre que pensar em desistir. Elas te lembrarão dos seus sonhos quando a sua força estiver abalada. Elas vão despertar em você uma vontade enorme de começar e recomeçar quantas vezes for preciso. Jamais se desespere quando estiver em meio às aflições. Mantenha sua integridade emocional intacta. Claro que não é fácil, ainda mais quando a situação é totalmente desfavorável. Mas você vai conseguir. Eu não sei quais são os seus problemas, mas tenho certeza que eles serão resolvidos um, por uma simples razão: você é capaz. Basta acreditar. Feliz 2022 com fé e esperança. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Grupo Expert Consultoria, uma das principais empresas de prestação de serviços em recursos humanos. Unidades de atendimento nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Estruturas e profissionais capacitados para atender você. Mão de obra temporária e terceiros alocados nos clientes parceiros. Empresa certificada ISO 9001. Ligue 19 3731 8400. expertconsultoria.com.br. Há 24 anos, aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivisum.com ou ligue 19 3728 8700. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Ano novo pede óculos novos. Em dezembro, as óticas Renove têm especiais de fim de ano que cabem no seu bolso. Aproveite! Profissionais treinados para garantir o melhor atendimento e a sua total satisfação. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja na Avenida Francisco de Assis 317 em Hortolândia. Óticas Renove. Por que cuidar da
visão é fundamental. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações. Artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e também revestimentos. O cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda obra. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Vamos lá, informações do Guarani, repórter Marcos Luiz chegando aqui no Bandeirantes Esportiva, também com um convidado especial, pois não, Marquinhos? Legal, Júlio, novamente um abraço para você, né, pro amigo da Rádio Bandeirantes, como você disse, né, um convidado especial e nessa época a gente busca muitas informações pro ouvinte da Rádio Bandeirantes e por que não dizer pro telespectador também nas redes sociais. E é por isso que está com a gente o doutor Marcelo Galli, que é presidente do Conselho Deliberativo do Guarani. Será uma semana decisiva, não, doutor Marcelo? Na terça-feira, dia 13, tem aí a reunião do Conselho Deliberativo e na quarta-feira, ou melhor, na quinta-feira, né, dia 15, tem aí a Assembleia Geral. Começar pela reunião da próxima terça-feira, que é do Conselho Deliberativo do Guarani, doutor Marcelo. Antes de mais nada, boa noite. Obrigado mais uma vez pelo carinho que o senhor sempre teve com a reportagem da Bandeirantes, viu, doutor? Ô Marquinhos, boa noite. Me ouve bem? Sim, a gente ouve muito bem. Perfeito, então. Nós teremos agora na segunda-feira, dia 13, a reunião do Conselho Deliberativo aí para análise de vários temas. É uma reunião ordinária, uma reunião que é prevista no Estatuto, para análise de vários temas aí, o orçamento do ano de 2022, o planejamento anual aí, que também tem que ser proposto pelo Conselho de Administração, relatório de atividades, balancetes, né, e aí talvez uma proposta de mensalidade, uma reajuste de mensalidade do Conselho de Administração, que eu acredito até que não virá. E o reajuste de mensalidade eu acho que eles ainda não vão fazer tão logo assim. Agora, doutor Marcelo, a gente diz na gíria, né, eu vou logo no peito do senhor sobre uma publicação que acabou acontecendo no Twitter do senhor. E até falei para o Júlio Nascimento naquele dia, né? O senhor é uma pessoa bem comedida, da qual eu tenho muito respeito. E aí aquela publicação, o senhor disse que não era para as pessoas deixarem, 3 retornarem, que estava havendo reuniões na sala ou na empresa de empresários. O que é que o senhor quis dizer com aquilo lá, doutor Marcelo? Ô Marquinhos, vamos lá. É um prazer aí, cumprimentando os demais membros da mesa aqui da Rádio Bandeirantes. Sempre um prazer falar com vocês todos. Olha, o que eu disse ali tá dito. Primeiro que assim, eu fiquei surpreso com a repercussão do Twitter, eu não esperava isso.
criei o Twitter para falar somente de Guarani, mas eu acho que assim, a gente sabe muito bem quem são, o torcedor bugrino sabe quem são as pessoas que acabaram levando o Guarani a situações ruins, né? E tem muita gente aí se articulando para voltar. Até disse que vejo isso como um passo quase que natural, né? Porque o Guarani melhorou, o Guarani evoluiu e por conta dessa evolução o Guarani se tornou mais atrativo, né? O Guarani hoje tem contratos de patrocínio melhor, o Guarani hoje trabalha com uma responsabilidade financeira muito grande, né? Tem buscado sanar suas dívidas ano após ano, mês após mês, então acho que com isso fica natural aí que pessoas que têm intenções escusas queiram retornar aí para o poder do clube, né? Acho isso lamentável, mas não é surpresa, né? Entendi. Bem, Júlio Nascimento, eu tenho mais perguntas aqui para o doutor Marcelo, mas até para que possa colocá-lo na roda, para os nossos companheiros perguntar, o doutor Marcelo Galli, presidente do Conselho Deliberativo, atendendo a reportagem da Bandeirantes aí, Júlio. Um abraço ao doutor Marcelo, obrigado por estar atendendo aqui a reportagem da Bandeirantes. E eu acompanho ainda os seus tweets, sempre estou ali acompanhando, né, pessoas influentes dentro do clube. É muito legal quando temos dirigentes ou personagens que utilizam essa ferramenta. E depois do jogo, se eu não me engano, contra o Goiás, você tweetou que tinha muito orgulho do 2021 do Guarani dentro e fora de campo e que você realizou uma pequena contribuição, mas estava muito satisfeito com a evolução do clube. Essa contribuição, eu queria que você falasse sobre essa contribuição para que o torcedor possa entender melhor o papel do Conselho Deliberativo, o papel do Conselho Fiscal, que atuaram juntos com o Conselho de Administração por uma temporada de destaque do Guarani, porque a gente tem que lembrar aqui que o Guarani foi para as quartas de final do Campeonato Paulista, brigou por acesso até a última rodada e está de volta à Copa do Brasil do ano que vem, não, Marcelo Galli? Abraço para você. Oi, Júlio, um abraço, um prazer falar contigo, obrigado pela pergunta aí, por acompanhar. Realmente, né, aquele foi um momento de dor, um momento difícil, né, um momento em que o sonho do acesso se distanciava, mas que eu busquei trazer realmente o todo, né, uma foto global aí do que foi o 2021 do Guarani e até das expectativas que nós tínhamos no começo do ano, no começo do Campeonato Brasileiro, no começo do Campeonato Paulista, e essas expectativas, ao meu ver, foram superadas, né? O Guarani classificou no Campeonato Paulista, tivemos uma decepção, que foi a eliminação ali diante do Mirassol, não participou do torneio do interior, e isso não é um demérito, na verdade é um mérito, porque ele se classificou e por isso ele não foi para o torneio do interior. O Guarani disputou, né, até a última rodada com todos os times que ele disputou, eram times com folhas salariais muito maiores do que a folha do Guarani, então o Guarani mostrou uma eficiência em suas contratações, e eu digo que eu tive uma pequena parcela de contribuição aí, porque escolhido para presidir o Conselho Deliberativo, acho que nós tivemos um ano positivo no Conselho, um ano de relativa tranquilidade política, né, as pessoas trabalhando em prol do Guarani, e o nosso papel ali dioturno de fiscalizar o clube, de ver o cumprimento do orçamento previsto, do planejamento anual. Nosso papel no ano de 2021 começou em 2020, né, com a aprovação do orçamento. Nós primeiro rejeitamos o primeiro orçamento, porque achávamos que ele estava um pouco distante da realidade. Foi feito um novo orçamento, né, cobramos aí que ele fosse feito um pouco mais próximo da realidade. Ele acabou não sendo, pelo menos até então, cumprido, pois não houve venda de jogadores, né, e havia previsão de venda de jogadores. Por outro lado, teve público e ele não trabalhava com o público, isso foi um pedido nosso para que ele não trabalhasse com o público, porque a gente não sabia qual seria o desenvolvimento da pandemia. Então, nossa contribuição começou assim, e agora, no dia 13 de dezembro, vai começar a nossa contribuição para o ano de 2022 justamente dessa forma, com um orçamento e com um planejamento anual a ser analisado pelos sócios. Houve um trabalho aí brilhante por parte do Conselho Fiscal, na questão de fiscalização, na questão de transparência, no portal de transparência. Hoje,
qualquer associado, qualquer torcedor do Guarani que quiser ver as contas do Guarani, os pagamentos de salário, as atas das assembleias, as atas das reuniões do Conselho Deliberativo, podem entrar no portal de transparência do site oficial e ter acesso a isso. Eu acho que isso é um passo muito grande, uma transparência. Nós fizemos aquelas lives do futebol junto com o presidente do clube, com os superintendentes de futebol, para permitir aos torcedores e aos associados, para permitir aos associados que façam as perguntas, mesmo no contexto de pandemia, que a gente conseguiu permitir a todos os associados que tivessem essa vontade, que fizessem seus questionamentos acerca do futebol, e aos torcedores que pudessem acompanhar em tempo real as respostas, né? Então, o nosso trabalho é sempre em busca dessa transparência e em busca de uma fiscalização, porque essa fiscalização sendo feita de maneira efetiva, de maneira eficiente, ela permite aí que o Guarani possa trabalhar sem esquemas, sem qualquer tipo de desvios, e permitir que o dinheiro que o Guarani arrecada vá ser efetivamente utilizado em prol do clube, em prol do associado, em prol do torcedor, e para que o futebol tenha os frutos, né? Nós tivemos aí frutos. Eu acho que esse trabalho feito pelo Guarani merecia o acesso. Ele não veio, mas eu não acho que ele acabou, né? Eu acho que ele foi adiado. Eu acho que o acesso, um trabalho sendo bem feito, com a continuidade do trabalho, ele é uma questão natural, uma questão que vai acontecer. Aliás, aqui o nosso ouvinte, alguns ouvintes vão interagindo conosco aqui sobre a administração do Guarani. O Wellington Luiz me chamou a atenção com o comentário dele. Parabéns a todos no Guarani, em especial ao Marcelo Galli, presidente do Conselho, ao Fabinho Araújo, né? Presidente do Conselho Fiscal, e Ricardo Moisés, presidente do Conselho de Administração. Sem dúvidas, a melhor administração dos últimos 30 anos. E a torcida não quer mais aqueles ratos de volta ao queijo. Nunca mais. Mensagem aqui do Wellington, o nosso ouvinte. Carlos Henrique... Grande abraço para o Wellington aí, agradeço a mensagem, fico lisonjeado com os elogios. Maravilha. Carlos Henrique, o Marcelo Galli, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, é o nosso convidado aqui no Bandeirantes Esportiva, CH. Galli, boa tarde. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. A gente acompanha quase que diariamente através do Marquinhos e sabe que as coisas estão nos trilhos. Eu queria te fazer uma pergunta política. Eu estou em Campinas há um pouco mais de 13 anos e eu não me lembro no momento político tão calmo como o Guarani está vivendo. E olha que o Guarani não disputou Copa do Brasil, não subiu no Campeonato Brasileiro, e mesmo assim você percebe pelas redes sociais e pela arquibancada que a torcida que queria muito o time na Série A saiu satisfeita. A pergunta é a seguinte: você acha que o pessoal de esquerda ou o pessoal contrário a essa diretoria da oposição se enfraqueceu, ou o trabalho que vocês estão realizando realmente ganhou tamanho corpo que não tem jeito de trabalhar contra o trabalho de vocês do dia a dia? Um grande abraço, Galli. Sérgio, um abraço, é um prazer falar contigo. Primeiro, assim, eu não vou colocar como pessoal de esquerda e pessoal de direita, porque, por exemplo, na chapa que eu participo, Renova Guarani, nós temos pessoas dos dois espectros políticos. Mas quando você diz o pessoal da oposição do Guarani, hoje no Conselho Deliberativo nós temos 3 chapas, né? Nós temos a chapa HSG, que é a chapa aí encabeçada pelo Orley Senna, que queria ser presidente do Conselho, Arthur Eugênio, do Paulinho, né, o Vicente Paulo, alguns outros personagens aí do Guarani, a chapa Renova Guarani, da qual eu faço parte, e a chapa Nova Jornada, que era a chapa à época ligada ao Conselho de Administração. Hoje, né, essa chapa aí, pelo menos, se chama mais futebol. Então são esses 3 grupos. A chapa Nova Jornada aí seria a chapa Situação. As chapas do Renova Guarani e da HSG não são chapas de situação. A HSG se posiciona claramente como uma chapa de oposição, e a nossa chapa se posiciona aí de uma maneira independente, de maneira que fomos a favor do que entendemos correto e contra o que entendemos contrário. Eu acho que essa oposição clássica aí do Guarani, ela perdeu um pouco de voz porque ela cobrava muito transparência, dizia que havia muitos esquemas e fez muitos questionamentos judiciais, e esses questionamentos se tornaram negativos judicialmente, né? A justiça
chancelando aquilo que é feito hoje dentro do Guarani e nos próprios órgãos internos do Guarani isso sendo feito, porque foi pedido, né, um impeachment, e aí já na minha gestão do Conselho Deliberativo, enquanto presidente, nós demos prosseguimento, o pedido foi feito na gestão anterior, mas nós recebemos isso, demos prosseguimento, foi um pedido que se esvaziou com a renúncia do Palmeirão, mas que ainda assim ele seguiu e teve resultado, com a maioria dos sócios preferindo a continuidade daquele Conselho de Administração. Nós demos seguimento aí, nós não temos requerimentos não respondidos, então eu acho que o trabalho fortalece muito o que vem sendo feito. Ele talvez enfraqueça aqueles que querem ir contra por ir contra, né? Mas aqueles que fiscalizam de maneira como deve ser, buscando ver, quando veem as coisas feitas de maneira correta, não é que se enfraquecem, mas aceitam que as coisas estão sendo feitas de maneira correta, né? Aqueles que são contra por serem contra, eles se enfraquecem com o trabalho. Aqueles que fiscalizam de maneira correta, ao verem um trabalho bem feito, se dão por satisfeitos. Carlos Batista, sua pergunta ao Marcelo Galli, CB. Ô Marcelo, um abraço para você, obrigado por atender aí gentilmente a nossa reportagem. Eu, ouvindo a entrevista recente agora do Ricardo Moisés, presidente do clube, ele falou, respondendo a uma indagação, de que o Guarani precisa vender algum jogador. Até a pergunta estava embutido lá a questão do Bidu, lateral esquerdo, que tem, me parece, aí uma proposta ou algum clube interessado dos Estados Unidos. E ele disse que sim, precisa vender algum jogador para fechar o ano no azul. Então a pergunta que eu quero fazer, até porque provavelmente isso aí deve estar em balanço, mas eu não tenho acesso ao balanço do clube. Qual é o déficit? O Guarani vai fechar o ano devendo quanto? Batista, um grande abraço a você, é um prazer falar contigo aqui. Olha, o Guarani, no balanço do ano passado, né, na previsão orçamentária, no orçamento que fez para o ano de 2021, ele previa, acho que inicialmente, algo em torno de 6 milhões de vendas de jogadores, e nós pedimos que isso fosse feito, e salvo o melhor juízo, foi refeito aí, prevendo algo em torno de 3 milhões. Eu não sei te precisar qual que é o valor que o Guarani precisa disso, porque a gente não tem fechado o orçamento ainda do balanço de 2021, nem poderia ser diferente, pois ele vai se encerrar no dia 31 de dezembro. O que nós temos são os balancetes dos 3 primeiros semestres. Não sei se o terceiro trimestre já está na área de transparência, porque ele foi recebido, salvo engano, antes de ontem, pelo Conselho Fiscal, que ia emitir seu parecer e encaminhar ao Conselho Deliberativo. Não temos até sexta-feira para receber isso. Mas eu sei que o Guarani precisa sim de algo. Hoje está tudo em dia, né, no Guarani, mas a gente sabe que dezembro é o mês mais caro, né, porque dezembro conta com 13º salário, conta com rescisões, né, então nas rescisões aí vem férias, vem 13º, né, de jogadores. A gente vê que a maioria dos jogadores tem seu contrato se encerrando agora. Então, até por conta disso, é um mês que necessita de um aporte maior, e nesse mês não tem cota de televisão. Eu realmente não sei de precisar qual que é o valor que precisa para fechar no azul, e quem vai saber dizer mesmo é o Ricardo Moisés, mas eu sei que ele gostaria sim de contar com a venda de algum jogador. A expectativa frustrada, a grande expectativa frustrada do Guarani esse ano, não foi nem com a venda de nenhum jogador que hoje faz parte do Guarani, né? Mas havia expectativa de venda do Gabriel Menino, fato esse que não se concretizou, né? O Gabriel Menino perdeu bastante espaço no Palmeiras, agora não se fala mais em venda dele, mas eu acho que essa seria a expectativa para que o Guarani, inclusive, pudesse investir mais no time e conquistar o acesso aí à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas especificamente a sua pergunta, não sei lhe precisar o valor que o Guarani precisa para fechar o ano no azul, tá? Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, sua pergunta para o Marcelo Galli, presidente do Conselho Deliberativo. Tigrão. Um abraço para o doutor Marcelo Galli, muito obrigado por estar nos atendendo. O senhor acabou de dizer aí
que se surpreendeu na pergunta do Marcos Luiz com a imensa repercussão dessa sua postagem no Twitter. Eu pergunto, para as pessoas que vivem o dia a dia do Guarani, inclusive politicamente, ou para as pessoas que estão mais diretamente participando da gestão do Guarani, como é o seu caso, é muito fácil tirar conclusões sem que nomes sejam citados. Mas o grosso da torcida, que não tem, obviamente, né, Gali, todo esse leque de informações e todo esse aprofundamento na vida e no dia a dia do Guarani, fica difícil tentar entender ou tentar identificar quem seriam essas pessoas às quais o presidente do órgão supremo do clube, do órgão mais importante do clube, que é o Conselho Deliberativo, se referiu, sem citar nomes. O senhor acha que causaria algum tipo de constrangimento ou de problema para a vida do clube ou para o bom andamento da administração citar esses nomes para que a torcida, eu digo o torcedor comum, a grande comunidade alviverde de Campinas, tivesse a informação e a sua opinião, que é muito pesada, que é muito importante, de uma maneira mais clara, com nomes, de forma concreta, ou o senhor prefere deixar do tamanho que está? Tigrão, boa tarde, um abraço, um prazer falar contigo. Eu acho o seguinte, eu fiquei surpreso com a repercussão, porque eu tenho pouquíssimos seguidores no Twitter. Eu realmente criei aquilo para participar de uma votação online do Guarani, quando ele estava participando de uma Libertadores online, aí eu criei só para isso, pedir ajuda para os universitários, porque eu não tenho como se diz, eu não tenho familiaridade com o Twitter e com boas outras tecnologias aí, essas modernidades eu não sou muito afeito a isso, mas sobre a questão de citar nomes, eu acho que a questão ali, quem conhece a vida do Guarani e quem participa da vida política do Guarani, sabe muito bem quem levou o Guarani ao mau momento administrativo que viveu e ainda vive, né? Então, eu prefiro não citar nomes, prefiro deixar ali no ar. Eu acho que houve pessoas em que a carapuça serviu, que se doeram, mas assim, quem participa disso, para quem participa tá muito claro, mas eu vou me resguardar o direito aqui de não colocar nominalmente algum. E aí fica a escolha aí pro torcedor, pro associado, de que aquelas pessoas que ele entende que são pessoas que levaram o Guarani a um mau momento, que essas pessoas devam ficar fora e que ele busque aí apoiar as pessoas que entende que vão fazer bem ao Guarani, né? Então, se o associado por vezes entender que sou eu uma pessoa que tem que se afastar do Guarani por ficar fora, então que ele busque apoiar alguém que vai concorrer contra a chapa da qual eu faço parte. Se algum associado acredita que são outras pessoas, que ele busque apoiar chapas contrárias a essa, né? Eu não estou falando nunca aqui para a gente fazer uma pressão para que pessoas não participem. Longe de mim querer incitar qualquer tipo de violência. Mas o que eu gostaria é que o associado, que o torcedor, que essa grande massa alviverde de Campinas, como você bem colocou, participasse da vida política do clube de maneira ativa, para que incentivasse aquelas pessoas que ele entende que são pessoas que vão trazer o bem ao clube, e que incentivasse as pessoas a terem maior participação na vida do clube. Eu acho que nós vivemos hoje um momento bom, político, um momento administrativo muito bom, e eu acho que o torcedor e o associado que acredita nisso, que busque a continuidade desse momento que é vivido, né? Nós nos aproximamos aí de eleições para o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, devem ocorrer em março de 2022, e aí vai ser importante a participação dos associados, né, e dos sócios torcedores também, que podem votar e podem concorrer. Vai ser importante essa participação aí no primeiro trimestre do ano que vem. Ô Júlio, rapidinho antes da próxima pergunta, só para o doutor Marcelo, né? Porque o repórter tem que sempre ficar ligado, que o doutor Marcelo, e aqui está o celular sempre na mão, né? Então eu vou ler uma notícia aqui que tenho certeza que vai pegá-lo de surpresa,
porque acredito que era intenção, ou pelo menos o senhor imaginava, a continuidade deste atleta. E ele acabou de publicar no seu Instagram, o Thales, que encerra a sua participação na equipe do Guarani, dizendo que ficou feliz demais por vestir a camisa do clube, né? E na sequência acabei recebendo aqui uma foto do Thales já com a camisa do Operário. Causou surpresa? Até porque a gente tinha a informação que ele iria permanecer, ou o senhor ficou tranquilo, já sabia disso? Marquinhos, não sabia, lamento. Acho que o Thales é um cara que veio num ano muito bom aí. A gente sabe que o Operário é um time que gastou bastante em 2021, não teve resultado dentro de campo. Mas assim, o que eu sabia é que quase todos os jogadores do Guarani, pelo menos os titulares, assim, quase todos tiveram propostas de outros clubes, tá? Então, por um lado, não me causa surpresa o interesse no Thales, que teve um ano realmente muito bom. Me causa surpresa a ida dele ao Operário, ou a não renovação com o Guarani, mas também, por um lado, isso mostra que o Guarani continua imbuído naquele intuito de não estourar o seu orçamento, de fazer uma política com bastante pés no chão, com bastante tranquilidade financeira e responsabilidade financeira. Então, acho que isso, por um lado, a gente lamenta, né, a saída de um xerife que teve um ano muito, muito bom. É um cara que teve identificação com a torcida também. Mas, por outro lado, a gente entende que o Guarani está buscando aí manter os seus pés no chão e não vai poder gastar muito, né? A gente sabe que teve uma renovação automática aí com o Ronaldo Alves, né, que deve permanecer, isso estava previsto em contrato, mas agora o Guarani deve gastar Ronaldo mais Alves ou o Bruno Silva? Os dois. Tá. Uhum. O do Bruno, que o do Ronaldo Alves também eu acho que o contrato dele, salvo engano, previa uma cláusula de renovação se atingisse um número X de jogos, uma porcentagem. Aí ele deve ficar, mas aí o Ronaldo Alves é um caso que o Guarani vai ter que arcar com uma parte maior do salário dele, que era dividido com o Náutico antes, né? Então, se você gasta mais de um lado, vai ter que diminuir de outro. Mas eu lamento mesmo a saída do Thales, com um jogador muito, muito positivo em todo 2021. Ô Júlio, só para continuar aqui o papo com o doutor Marcelo e também na gíria, a gente mira às vezes no Cine e acerta no Padre também, né, Júlio? Isso aí, mas de fato é uma pena a saída do Thales, que era um jogador muito importante. Só aqui, viu, Gali, registrando algumas mensagens, importantes mensagens aqui, inclusive os ouvintes estão acertando, tá? Os ouvintes estão acertando, porque eu imagino quem seja esse trio. E os mesmos nomes que os ouvintes estão citando são os nomes que eu apostaria, que são nomes muito marcantes. Mas quase todos estão indo na mesma linha aqui e falando do mesmo trio aí que eu imagino que você desabafaria. Mas o Gil Gotti manda aqui: essa administração e reengenharia financeira está sendo sentida no retorno dos bugrinos de verdade. A força única numa só direção, confiança na transparência dessa gestão. Parabéns a todos envolvidos. Júlio, mande um abraço a Marcelo Gali. Estou muito contente com a administração do Guarani. Acho que estamos no caminho certo e vamos colher frutos ainda maiores nas próximas temporadas. É o Henrique que grande abraço. Tá mandando aqui, ó. Deus ouça que isso continue acontecendo. O Mauro do Planalto também. Deus parabéns ao Marcelo, parabéns a toda a diretoria pela reconstrução do gigante Guarani e outros ouvintes também citando aqui. Bom, Gali, que esse caminho continue sendo fortalecido na próxima temporada do Guarani. Só tenho mais uma, Júlio. Vai lá, Marquinhos. Só mais uma. Como o doutor Marcelo Gali também faz parte da comissão imobiliária e a gente tem recebido aí várias perguntas, viu, doutor? Me permita mais uma aqui em relação até mesmo ao futuro do Guarani no que se refere ao seu patrimônio e à construção da nova arena. Como é que estão as negociações, tanto do Brinco quanto da construção do novo estádio, doutor Marcelo? Marquinhos, eu não tenho novidades a trazer ao torcedor e ao associado, porque realmente eu acho que, como nós tivemos a aprovação aí em setembro, aí passou-se a iniciar uma fase de estudos mesmo do que é possível se implementar, e esses estudos aí são mais do parceiro do que nosso, assim, no sentido de, olha, o quanto você pode empreender aqui, então que tipo de
de empreendimento você pode colocar, né? Ali foi uma autorização para que esses estudos acontecessem, eles estão acontecendo, nós vamos ser participados deles nos momentos oportunos, né? Nós temos notícia de que eles estão acontecendo, mas trazer novidades agora para o associado, para o torcedor, a gente não tem ainda, né? Acho que o próximo caminho aí a se buscar vão ser conversas com as concessionárias de rodovia para ver alças de acesso, o que vai ser possível aí em termos de acesso àquele terreno, mas nesse momento nós não temos nenhuma novidade a trazer ao torcedor bugrino, não. Perfeito. Legal, Júlio. Perfeito. Aqui, agradecendo já os ouvintes aqui que mandaram mensagens e agradecendo você também, Marcelo, pelo tempo que você cedeu aqui a reportagem da Bandeirantes. Microfones sempre abertos para você, viu, Gali? Opa, Júlio, obrigado. Eu agradeço a todos os amigos da Bandeirantes aí. Um abraço ao Tigrão, ao Batista, ao grande amigo Marquinhos, ao CH, a você, Júlio, e a todos os ouvintes da Band. Estou sempre à disposição aqui. Sempre que for necessário, a gente fala de Guarani, que é o meu grande amor e o grande amor de toda essa massa bugrina que faz parte aí. Valeu, obrigado. Marcelo Gali foi nosso entrevistado aqui no Bandeirantes Esportiva e já a gente volta a falar sobre a situação do Thales que deixa o Guarani, vai para o Operário, informado aqui pelo nosso Marcos Luiz, ao vivo na Bandeirantes. Agora são 6h47. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Bandeirantes Esportiva. Carlos Batista. Bem, são 18h49 em Campinas. Álvaro Gurgueira, nosso ouvinte de longa data, pediu aqui para mandar um alô. Os pais dele estão completando 70 anos de casados. Bodas de vinho. Pediu para mandar um alô na TV, mando amanhã, hein? Alcides Gurgueira e Eulália a Lila. Alcides Gurgueira e Eulália a Lila estão completando 70 anos de casados e o Álvaro Gurgueira está informando aqui que eles estão completando bodas de vinho. Nossa, nem sabia da existência de bodas de vinho. 70 anos de casado é uma vida inteira, né? Muitas pessoas não conseguem completar 70 anos de vida. E eles têm 70 anos de casado, é mole? Alô, Alcides Gurgueira e Eulália Alila. Grande beijo no coração de vocês e parabéns pelos 70 anos de casados. E bateu aquela fome de comida gostosa? A Nico está aberta 24 horas para receber você desde 1973, trazendo sabor, qualidade e um ambiente super aconchegante. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. E atenção, atenção, fique ligado!
você já pode fazer as suas encomendas para a ceia de Natal e do Ano Novo. A qualidade Nico vai deixar ainda mais especial as suas comemorações de final de ano. Tem entradas, pratos principais, guarnições e muitas sobremesas. Solicite agora mesmo o cardápio completo pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 98198 7126. 981 98 7126. Além disso, eu vou dar alguns motivos para você matar a fome a qualquer hora do dia. Tem sempre aquele pãozinho na chapa com pingado. Sobremesas fresquinhas todos os dias. Almoço de segunda a sábado das 11h30 da manhã até as 15 horas. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 6 da tarde. E aos finais de semana e feriados ainda tem o buffet de café da manhã completaço. É claro, não poderia faltar a melhor coxinha de Campinas. Bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery próprio ou então Rappi ou iFood. Nico Paneteria, localizado no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Ano novo pede óculos novos. Em dezembro, as óticas Renove têm especiais de fim de ano que cabem no seu bolso. Aproveite! Profissionais treinados para garantir o melhor atendimento e a sua total satisfação. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja na Avenida Francisco de Assis 317 em Hortolândia. Óticas Renove. Porque cuidar da visão é fundamental. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente nas mensagens de esperança e otimismo. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Romana, café e bons momentos. Cardápio ceia de Natal. Acesse caféebonsmomentos.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Rede Shopping dos Animais, seu pet tratado com muito carinho. Conheça as lojas em Campinas, no Campo Grande, Sumaré e Nova Odessa. Acompanhe nas redes sociais. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. impactoprimeCampinas.com.br. A grandeza vem quando você realmente é testado, quando você sofre decepções, quando a tristeza chega forte e dilacerante. Só quem esteve nos mais profundos subterrâneos da dificuldade humana poderá saber como é magnífico estar com a alma em paz. Gostaria de te desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos. Desejos grandes e que eles possam te mover a cada minuto ao rumo da sua felicidade. O amor é maior do que tudo no mundo. Obstáculos servem para aumentar a fé. A fé vai dar forças para lutar e achar a saída. Nunca desista de ser feliz. Feliz 2022, com paz e muitas alegrias. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. A época mais gostosa do ano chegou e a Romana preparou mais uma vez uma linha de produtos saborosos para alegrar o seu Natal. Os clássicos panetones e chocotones já estão disponíveis para venda em todas as unidades. E também o chocotone trufado com chocolate belga, grande sucesso da marca em edição especial e quantidades limitadas. Corra e garanta já o seu. E tem muito mais. Consulte o cardápio Ceia de Natal da Romana no site caféebonsmomentos.com.br. Romana, café e bons momentos.
Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse nosso site e confira nossas promoções. impactoprimecampinas.com.br. Aro 13 a partir de R$ 269,90. Aro 14 a partir de R$ 279,90. Aro 15 a partir de R$ 299,90. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Pensou pneu, pensou impacto. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais economia, muito mais variedade de produtos no atacado e no varejo. Sempre os melhores preços. Suco Maguari Uva 1,5 litro, 7,79. Feijão Oliron Carioca 1 kg, 5,89. Salsicha Estrela Hot Dog pacote 3 kg, 22,90. Amaciante IP 5 litros, 14,39. Aproveite! Ofertas válidas até segunda-feira, 13 de dezembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos, Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Vamos falar agora sobre a Iveson Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse iveson.com ou ligue 19 99908 4730. Ano novo pede óculos novos. Em dezembro, as óticas Renove têm especiais de fim de ano que cabem no seu bolso. Aproveite! Profissionais treinados para garantir o melhor atendimento e a sua total satisfação. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja na Avenida Francisco de Assis 317 em Hortolândia. Óticas Renove. Porque cuidar da visão é fundamental. Grupo Expert Consultoria, uma das principais empresas de prestação de serviços em recursos humanos. Unidades de atendimento nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Estruturas e profissionais capacitados para atender você. Mão de obra temporária e terceiros alocados nos clientes parceiros. Empresa certificada ISO 9001. Ligue 19 3731 8400. expertconsultoria.com.br. Há 24 anos, aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. Bandeirantes Esportiva. Vem aí a voz do Brasil. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você.